volta o nosso Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta, Pimentinha, Confiança Esmeralda, com o melhor da moda infanto-juvenil do 0 aos 16 anos. Você vai economizar e vai andar na moda e, claro, sem gastar muito. E o que é melhor, agradando em cheio. A garotada curte demais a moda da Pimenta, Pimentinha. Bom, e com a gente também o Colégio Criativo de Marília. A gente está conversando hoje aqui sobre meningococos, meningococcemia, meningite meningocócica. E aí a gente está entendendo um pouco primeiro o que é, né, essa inflamação, a membrana, a importância dessa membrana chamada meninge, né, doutor? E aí agora a gente quer saber, né, de sintomas, a gente quer saber de tratamento, a gente quer saber por que ela é tão rápida, por que é tão difícil fechar esse diagnóstico rápido, como é que é isso? Marcos, é assim, ó, o telespectador viu que você mencionou esses nomes e de repente sua língua estava dobrada, assim, ó. Imagine como dobra o nosso coração quando a gente tem uma suspeita ou quando a gente tem uma doença desse tipo, como não é fácil isso, mas nós estamos voltando aí um pouquinho, pode tornar-se um pouquinho mais claro essa projeção aí, dar um foco aí para a gente ver as meningites, e que é então uma inflamação. Aí agora ficou ótimo. E Marcos, às vezes você tem um outro elemento que é uma infecção generalizada pelo mesmo agente, pelo mesmo micróbio, que é essa bactéria aí que tem esse nome, olha, Neisseria meningitis, que é o meningococcus. Esse é o nome científico dela, certo? Então aí isso caracteriza assim a doença meningocócica, certo? São as duas coisas que acontecem. Às vezes, você tem uma meningite que vem junto com uma meningococcemia, certo? Às vezes, você tem só a meningococcemia. As duas situações são de um índice de letalidade muito alto. A meningococcemia, ela atinge o cérebro também? Pode atingir, porque ela pode evoluir. Então, às vezes você tem um quadro, nós vamos ver uma criança grave com a meningococcemia, é uma septicemia, uma infecção generalizada. É isso aí que nós estamos vendo. Meu Deus. Percebe aí o braço, a criança toda pintada, porque há um comprometimento dos vasos sanguíneos. Certo? Então a criança fica realmente assim, em poucas horas, Marcos, a gente já atendeu isso, e isso é uma situação para a gente dramática. Você é de pegar a criança onde você está, consultório, às vezes já tivemos isso, e de sair correndo, né, e levar para o hospital e saber que em pouco tempo já aconteceu. Perdi uma criança meia hora depois, a hora que chegou no hospital, já em uma situação irreversível. Então é um quadro assim, a gente chama de um choque séptico por essa bactéria que acomete os vasos sanguíneos e isso leva a um choque, a criança para de respirar, para o coração de bater, e aí essa criança, dá para ver que ela já está entubada, já está com respirador artificial, olha aí, ó. E um quadro assim muito dramático e grave. Como disse, de um índice de letalidade, alguns autores falam em 20%, às vezes você vê autores falando em 50%. Então é muito grave. Honestamente... Esse foi o quadro, não sei o nome do menininho, mas que foi o Arthur, neto do ex-presidente Lula. Ele foi vítima disso, certo? Então é uma bactéria, a meningococcus, que é transmitida, assim, Marcos, pelo ar, via saliva. É isso que eu ia dizer. E tem um risco ainda de quando você tem um indivíduo doente, né, de passar... Isolamento total, né, porque pode isolamento passar. Completo. Você não tem chance disso ficar num quarto comum, ele está realmente isolado, com todos os cuidados absolutos de asepsia dentro de um hospital, e certamente uma doença dessa é doença de UTI, não é nem de ficar no quarto, entende, Marcos? Então, é uma coisa assim, muito grave. É isso que aconteceu com esse menino, que acabou virando uma notícia triste para todos nós. Mas como uma pessoa conhecida, isso acaba sendo divulgado. Agora, ela existe, Marcos. Existe, graças a Deus, é muito raro atualmente.
porque nós vamos comentar sobre as vacinas. Por conta das vacinas? Por conta das vacinas. Mas nós já vivemos período, Marcos, de epidemia disso. Nós já vivemos período de epidemia disso. Uma epidemia disso, eu estava trabalhando no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, que é o maior hospital dessas doenças, tá? E aí a gente trabalhou muito e com muito medo, porque você também está correndo risco, né? Você pode pegar, você está correndo risco, você tem que tratar, mas era uma quantidade de pessoas doentes, de pessoas morrendo, adultos e crianças, numa epidemia que foi assustadora. A ação desse vírus, né? Dessa bactéria, ela é rápida ou ela demora para dar os sintomas? Não, ela é rápida. O indivíduo já faz um tempo? Ela é rápida, muito rápida. Ela realmente leva a uma situação assim, de você ficar doente de um momento para o outro, seu filho ficar doente de um momento para o outro e começar, pode voltar um pouquinho aquela imagem anterior, se for possível, a gente voltar um pouquinho só, se for possível voltar a imagem um pouquinho, só para a gente ver que quando a criança começa mais um pouquinho, pode voltar, mais um pouco pode voltar, a anterior pode voltar. Isso, olha aí, Marcos, essas pintinhas que nós estamos vendo aí no corpinho da criança, elas começam assim, como se fosse uma manchinha assim, uma pontinha de uma alfinete. Tá alto isso, e né? De repente vira isso, olha o braço. Totalmente deformado o braço. Há crianças que perdem a perna, perdem o braço, porque os vasos se comprometem, né? E aí você precisa, você perde o membro, sabe? Então há um comprometimento assim muito dramático dessa criança, olha, tá vendo? E olha o corpo dela assim, olha. Isso começa assim, de repente você olha, tem uma outra pintinha, de repente você olha, já tem um monte, e aí você corre e olha... Quando dá essa coisa desse quadro de pintas e já durante todo o corpo, como está aqui, é um quadro de septo isso aí, né? É um quadro séptico. Isso é um quadro de uma infecção generalizada por uma bactéria de uma virulência muito grande. E então a gente tem que alertar os pais em relação a esse tipo de doença. A meningite, sim, é importante. O meningococcus pode causar só a meningite, já é muito grave, mas quando você tem a meningococcemia, que é o mesmo micróbio, o mesmo meningococcus, a situação é assim muito dramática e ela exige assim, não dá tempo de você pensar, sabe, Marcos? Se o pai tem uma situação desse tipo, assim, febre, dor de cabeça, ou então, às vezes, quando você tem meningococcemia, você não tem sintomas do sistema nervoso central, você só tem febrão, prostração, a criança se Quer dizer, isso derruba, que é difícil, porque pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Mas em período de dengue, essas coisas, você pode se confundir com um monte de coisa. Sim, pode se confundir. Só que o quadro é muito mais dramático. O seu filho fica e evolui muito realmente rápido, né? Derrubado. Não dá tempo de você achar e ficar calmo diante da situação. Você vai olhar para a criança e ver que realmente a situação é dramática. Então isso é a meningococcemia. Isso é o que acabou levando a vida daquele garoto lá no Rio de Janeiro. Mas pode acontecer para nós aqui? É claro que pode. Há algum tempo atrás aconteceu isso no Rio Grande do Sul. Uma epidemia que foi pequena, foi controlada, tal, mas existiu. E é por isso que a gente quer falar das vacinas em seguida. Legal, a gente vai falar daqui a pouquinho, falando aqui sobre meningococcemia, meningococos, meningococos, o que mais que a gente doença meningocócica. A meningite, enfim. A gente vai para o intervalo e na sequência a gente fala sobre essa questão das vacinas, né? E como é que a gente trata também em casos como esse, né? O que se faz? Porque a gente vê que o quadro é grave, né? E o que o médico faz diante de um cenário como esse? Rapidinho intervalo, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda e, claro, com a gente também o Colégio Criativo. É tudo rapidinho, não sai daí não, até já.